Graças e paz. Convidar os queridos a abrirem suas Bíblias em Atos 17. Nós vamos do verso 16 ao verso 34. Atos 17, do verso 16 ao 34. Hoje nós vamos expor esse texto. Texto muito rico, um texto muito profundo, tem muita coisa nele. Vamos ver o que Deus fala no nosso coração essa noite. É quando Paulo chega em Atenas. Mas eu quero começar um pouco antes contigo, lá no capítulo 13. Mas pode deixar no 17. No capítulo 13, nós temos a igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia, o verso 1 diz que a igreja tinha bispo, tinha mestres. A igreja estava toda preparada, ela estava toda montada para fazer o trabalho do reino. E interessante que no verso 2 diz que o Espírito Santo, a igreja jejuando e orando, a igreja primitiva jejuando e orando, pediu para que separasse Saulo e Barnabé para a obra que o Espírito tinha para eles. E aí começa-se a primeira viagem missionária deles. Essa primeira viagem missionária, saindo daqui de Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônico, Listra, Derbe, e aí vai. Essa primeira viagem missionária vai sair Saulo e Barnabé. E maravilhoso o trabalho que eles fizeram, pregando o evangelho do reino. No capítulo 14, diz que eles entrando em Icônico, eles pregaram o evangelho e muita gente se converteu, mas outros se contendiam com eles, não aceitaram o evangelho. Os judaizantes, o pessoal não recebeu bem. No capítulo 15, ainda do capítulo 13 para o capítulo 14, Paulo vai passando e vai falando as obras e vai fazendo a obra. Você tem lá Lídia em Filipos se convertendo, no capítulo 16. Lídia se converte e assim que se converte ela já se dispõe a servir. Ela quer abrigar Paulo e Timóteo. Já muda a dupla. Por que Paulo e Timóteo? Porque aqui no capítulo 16, diz que houve um grande desentendimento entre Paulo e Barnabé. Porque provavelmente, o texto deixa claro que esse desentendimento foi por causa de João Marcos. João Marcos os abandonou na primeira viagem missionária aqui. Provavelmente aqui em Derbe. Alguns falam foi porque ele ficou doente, outros falam, há especulações porque ele era muito novo, não estava disposto a sofrer. Mas o importante é que, assim, quando os planos de Deus são traçados, nem o nosso desentendimento, nem a nossa carne pode frustrar os planos. Porque ao invés de ter uma missão, teve duas. Paulo e Timóteo na região da Ásia, e Barnabé e João Marcos na região de Chipre. Essa caravana se divide. Duas, em vez de ter uma missão, tem duas. E o interessante é que a palavra era pregada e a igreja, o livro de Atos é maravilhoso porque mostra o início da igreja primitiva, como era o crescimento e quem dava o crescimento. O início da igreja primitiva, de casa em casa, no partir do pão e na perseverança da doutrina dos apóstolos. Era assim. E muito interessante ainda é que essa comunhão e tudo isso, quem agregava, quem dava o crescimento ao povo de Deus, era o próprio Deus. Porque a igreja, ela caía na simpatia de todo o povo. Nessa primeira viagem missionária, então foi Paulo e Barnabé. Já na segunda,
Já não. Por causa desse desentendimento que houve por causa de João Marcos, já foi Barnabé, já foi Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, eles passaram revendo praticamente todo... Nossa, ficou ruim no slide, né? Mas passaram revendo os frutos da primeira viagem missionária. E aí foi indo, né? Quando chega aqui no capítulo 16, interessante que Lídia ouve a pregação em Filipos, oferece já, assim que ouve a pregação, ela se converte, oferece abrigo, oferece casa para eles. E eles se hospedam na casa dela, mas vão pregar, vão na sinagoga, como estratégia de sempre. Paulo ia na sinagoga pregar o evangelho, e chega na sinagoga de novo. Alguns endureceram o coração, poucos creram, mas Paulo arruma uma confusão por causa do evangelho. E o texto depois ele vai afirmar que essa confusão tamanha deixou eles presos. E está no verso 25, diz que ele e Timóteo cantando louvores ao Senhor, com as costas todas cheias de vergão, meia-noite vai lá e há um terremoto, algo sobrenatural, e as portas são quebradas, tudo é quebrado, os grilhões são quebrados, e aí, quando o carcereiro vê que tudo está aberto, se assusta e fala, ixi, vou tirar a minha própria vida. Paulo fala, nós estamos todos aqui, fica tranquilo. Esse carcereiro se converte, pergunta o que precisa ser feito para ser salvo, ele se converte, Paulo fala do evangelho para ele se converte e vai mais além, ele e toda a sua casa. Paulo entra em Tessalônica, depois dessa confusão no capítulo 16, entra em Tessalônica, de novo, mesma coisa, né? Tem o problema com os judaizantes, alguns ouvem, outros não, mas o interessante é que, dessa vez ele, seguindo, vai para Bereia. Na Bereia, já o pessoal escuta ele de forma mais atenta. O começo do capítulo 17 diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Eles ouviram atentamente a mensagem do evangelho e muitos creram, até algumas senhoras de posição nobre, o que não aconteceu em alguns capítulos para trás. E aí há a conversão e os bereanos examinam atentamente as escrituras e há a conversão. Mas novamente os judaizantes vão atrás de Paulo, e ele precisa sair da cidade, deixa Timóteo e Silas, e vai para Atenas. Chegando em Atenas, é o que a gente vai estudar hoje. Vamos nos pôr de pé? Reverência à palavra do Senhor. Eu vou do verso 16, acompanha comigo. Enquanto esperava por eles, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutiu na sinagoga com os judeus e com os gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhe anuncio. O Deus que fez o mundo, que tudo nele há,
é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos que anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens que o buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedras, feitas pelas artes e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Oremos? Santo e eterno Deus, eu quero agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te peço que o Senhor me capacite. Eu não tenho nem condições de fazer a tua vontade se o Senhor não me capacitar. Que teu doce Espírito ande em nosso meio, abra nossos corações para a verdade do teu Evangelho. Eu suplico a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Então é isso. Paulo chega em Atenas. Atenas de Platão, de Aristóteles, Diógenes. Atenas, a terra do conhecimento. Atenas que revolucionou o conhecimento até hoje, no direito, na filosofia, na história. Atenas, que era conhecido como o berço da civilização, o berço da cultura, onde estavam as mentes mais iluminadas. E Paulo, chegando em Atenas, ele sente ele fica perturbado, o coração dele aperta, porque ele estava esperando Timóteo e Silas. Expulsaram ele da Bereia, ele teve que vir corrido para Atenas. Mas ele ficou lá e ele viu que o povo estava, tamanha idolatria, estava envolvido, o povo. E essa idolatria perturbou o coração dele, a ponto de que ele fez a estratégia de sempre. Foi à sinagoga falar das boas novas, debater com aqueles que se interessavam por Deus. Mas não satisfeito, ele também mudou a estratégia. Ele foi à praça pública. No verso 17, vai dizer que ele foi à praça. A praça porque tinha muita gente. E ali ele também debateu, também expôs o Evangelho. Chamou a atenção dos epicureus e dos estoicos. Nós vamos falar dessa gente depois. Mas duas escolas filosóficas. E chamaram, esses epicureus e estoicos, chamaram ele de tagarela, que não estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. O que esse tagarela está dizendo aí? E aí, seguiu e falou, olha, continuou falando do Evangelho, até que perturbou de tal forma que conduziram ele até a reunião do Areópago. O Areópago era uma corte de justiça, é como se funcionasse, como se fosse um tribunal. Mas essa reunião foi às pressas, e levaram ele para lá. E ele falou, olha, eu vejo que em tudo, vocês são até zelosos, mas esse Deus que vocês honram, esse Deus desconhecido, eu vou apresentar para vocês. E ele fala que é o Deus que criou tudo, que por meio de um fez todas as nações, que é o Deus maravilhoso, é o Deus criador. E fala, ao final do sermão, coloca o dedo na cara do pessoal. Fala, olha, vocês devem se arrepender.
Alguns se arrependeram e creram, mas outros não. E teve um outro pessoal que falou, ó, respeito disso, a gente conversa outra hora. Tá bom? E é isso que acontece aqui nesse texto que a gente vai conversar essa noite. Essa é uma estátua, um busto, olha lá, como é que chama esse trem? De Diógenes. Diógenes, tamanho, ele é o pai do cinismo, um pensamento filosófico lá da Grécia, lá da Atenas. Tamanho sarcasmo dele naquela época, em Atenas, que ele pegou uma lâmpada, uma lanterna, saiu durante o dia com essa lanterna acesa e começou a andar em Atenas. Começou a andar em Atenas, até que alguém pegou e indagou ele. Oh, o que você está fazendo? O que é isso? Ele falou, eu estou procurando um homem, porque em Atenas eu só encontro deuses. Tamanha era a idolatria do povo. E isso ficou marcado na história. Tamanha era a idolatria do povo ateniense. O panteão ateniense diz que naquela época tinham mais ou menos 30 mil altares. Tinha Deus para tudo quanto é gosto, tudo quanto é jeito, tudo quanto é marca, modelo, ano, tinha Deus para tudo. Para o sexo, para a reprodução, para colheita, tinha Deus para tudo. Para apaziguar a ira dos deuses, tinha Deus para tudo. Tamanha era a idolatria e tamanha era a busca dos gregos pelas divindades. Mas vamos lá no verso 16. Diz assim, que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. 17. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Como dito, essa era a estratégia dele. Buscar primeiro aqueles que têm interesse por Deus, mas aqui ele mudou. Além daqueles que têm interesse por Deus, os seus compatriotas, os seus patrícios, os judeus, ele foi buscar também na praça. Ele foi anunciar na praça. O pessoal que tem um pouco mais de 16 anos vai lembrar que na praça, antigamente, era local de ver coisas novas, de ver viajante perdido, de local de habitação, de convite de gente que estava de fora. Paulo fez a mesma coisa, foi na praça também conversar com esse povo, né? E anunciar o evangelho. Perceba a estratégia. E aí eu te pergunto, como crente do Senhor Jesus, salvo, regenerado, transformado, que tem dentro do seu coração a mensagem mais importante do universo, a mensagem mais importante da história, que Cristo morreu pelo mundo pecador, que Cristo está de braços abertos para salvar aqueles que o Pai der. Você tem alguma estratégia para apresentar o Evangelho? O Evangelho, ele é a prioridade na tua vida? Você comunica o Evangelho de forma ardente no teu coração? Eu não estou falando de nenhum tratado teológico, eu não estou falando de nenhum exegese, não, eu estou falando de coisa simples, de você dar o testemunho do que Cristo fez por você. Você prioriza isso? Você tem alguma estratégia nesse sentido? Igual Paulo tem? O verso 18 diz que essa mensagem de Paulo diz assim: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam:
parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. A mensagem de Paulo confrontou o coração e chamou a atenção de duas escolas de pensamentos, os epicureus e os estoicos. Os epicureus é uma escola de pensamento que dizia o seguinte, que Deus na vida do homem tem uma finalidade, fazer ele feliz. O importante é o prazer. Você tem que ter prazer na tua vida. Isso é Deus. Isso é gozar de Deus. Isso é realmente viver Deus intensamente. Vamos aproveitar o hoje, o agora, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Você já ouviu essa mensagem? Tem até igreja que prega isso hoje. Era essa linha de pensamento que esses caras tinham. Os estoicos, por sua vez, eles eram fatalistas. O que quer dizer isso? Tudo está marcado, tudo está delimitado. Não adianta remar contra. Você tem que aceitar isso e pronto, acabou. Não adianta lutar pelo casamento, não adianta lutar por um filho que às vezes está desviado, está insubordinado, malcriado. Não adianta lutar por um emprego melhor, não adianta lutar para buscar a santidade. Não adianta, está tudo marcado. Basicamente o slogan seria assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, sempre vigia. Quem falou? Vigia. É isso mesmo. Não adianta mudar. Essas duas escolas chamaram a atenção, se confrontaram com a pregação de Paulo. Mas o fim do verso 18 diz claramente que a mensagem de Paulo era as boas novas a respeito de Cristo Jesus e da ressurreição. As boas novas em Cristo nós conhecemos, ou ao menos achamos que conhecemos. Só que a ressurreição em Cristo, a ressurreição de Cristo, para o grego era algo difícil de entender. A imortalidade da alma ele até entendia bem, mas falar que um Deus morreu, ressuscitou e agora vive, isso causou para os gregos um pouco de desconforto. E eles se julgavam muito sábios, muito inteligentes, mas não conheciam disso. E isso causou uma certa... Ficaram com o pé atrás. Você foi para aí, peraí. Eles ficaram com o pé atrás. Mas o verso 19 diz que então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? O interessante é que essa indignação deles levou eles a fazer uma acusação contra Paulo. Você está anunciando uma mensagem estranha, um Deus estrangeiro do qual nós não conhecemos. E aí no verso 19 diz assim que o levaram. A melhor tradução que seria do grego seria assim, ó, conduziram Paulo para o Areópago com força. Tipo condução coercitiva da Polícia Federal, que hoje está na moda. Sabe? Pegou o cara, vamos ali depor. Não, mas eu não... Vamos lá, rapaz, é rapidinho, vamos lá. Foi da mesma forma. Levaram Paulo para essa reunião no Areópago com força, não teve violência, mas ele teve que ir. Foi na marra, gostando ele ou não. E aí eu te pergunto, a segunda pergunta que eu emendo naquela: se você tem alguma estratégia para se envolver no local que você está,
E eu vou mais além. Você está buscando anunciar Jesus, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto na tua vida? As pessoas estão vendo Jesus na tua vida, no dia a dia? A tua mensagem, ela causa um desconforto em quem está ouvindo? E eu não estou falando um desconforto porque nós não podemos ser conhecidos por isso, mas às vezes nós fazemos isso, por fofoca, por intriga, por confusão, porque a gente é intolerante, porque a gente tem o nariz. Não, eu estou dizendo a mensagem do Evangelho, ela causa um desconforto, como causou aqui com Paulo, como Paulo causou no meio dos atenienses. Para você fazer isso, para a tua mensagem, para o Deus que você serve, as pessoas quererem servir, tem que falar mais alto do que a sua fala. No mundo de tanta hipocrisia, que é o que a gente vive hoje, as suas atitudes, as suas ações, elas têm que falar mais alto do que a tua fala. Eu não sei se foi Agostinho, eu não sei se foi São Francisco, mas ele diz que evangelize com ações e atitudes. Se necessário, fale. Porque, gente, tem crente que misericórdia ao cubo. No local de trabalho ele é conhecido como que ele é rabugento. Ele entra, não cumprimenta ninguém, anda com a cara feia, você dá bom dia, ele só falta responder, odeio bom dia, o que tem de bom? Eu estou falando sério, tem crente assim, que não tem alegria, que não se envolve na comunidade onde ele está. Para você desenvolver uma estratégia evangelística na sua vida, você precisa saber aonde você está inserido. Que tipo de pessoa você está inserido. Falando de forma mais concreta, se você está no trabalho, na faculdade, na escola, vê qual que é a dificuldade desse povo que você convive. Quais são qual é o motivo de alegria deles, o que eles gostam, o que eles não gostam. Você precisa se misturar no meio do povo. Você só não pode fazer uma coisa, pecar com eles. Você não pode. Mas o restante você tem que fazer. Falei semana passada, onde eu trabalho, no escritório eu tenho mais 3 colegas. Os 3 estão no segundo casamento. Tem problema, Cristo está de braços abertos para acolher eles. Mas só tem um problema. Tem um lá que se deixar ele vai parar no 5º ou no 10º. Porque ele ainda não entendeu o que é um casamento. Qual é o assunto que você, quando ele chega reclamando da esposa, qual que é o assunto que você acha que eu tenho com ele? Cristo. Ah, e detalhe, ele acha que ele é crente. Se você mede isso aí, é só você perguntar. Se Deus hoje te levar, você tem certeza para onde você vai? Quer dizer, se você morrer, você tem certeza para onde você vai? Você nasceu de novo? Você está salvo? Você vai para o céu? A resposta vai ser ou uma ou outra. Ele vai falar para você que está salvo porque o Senhor lavou ele, purificou ele, ou ele vai falar para você que ele está fazendo de tudo para ser salvo. Aí é sinal que ele não conheceu o Evangelho, não entendeu. E você tem um assunto mais importante da galáxia para tratar com ele: Cristo. Só que assim, você vai colocar, olha, eu sempre brinco com a Tati. Quando eu casei com ela, se me dissessem que eu tinha que amar ela da mesma forma que Cristo amou a igreja, eu tinha saído correndo. Como é que Cristo amou a igreja? É isso que uma esposa tem que esperar do marido. E é isso que Deus espera de você, marido. Que você dê a vida pela esposa.
Por isso que Deus abomina divórcio. Mas tem outros assuntos, vícios, pornografia, tem um monte de coisa que o mundo está mergulhado num caos. E você pode desenvolver uma estratégia evangelística e apresentar Jesus para esse povo. O verso 19 diz que, então verso 20, né? Diz que você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. A acusação que pesava sobre Paulo é que ele estava apresentando deuses estranhos. Mas aqui a gente vê que os atenienses não estavam preocupados com a apresentação dos deuses estranhos, estrangeiros. A preocupação deles eles queriam saber de novidades. O que é novo? O que é novo para nós, a gente quer ouvir. Isso é natural. Qualquer coisa que seja novo, a gente vai querer saber, a gente vai querer ouvir. E era essa a preocupação dos atenienses. Era essa a preocupação deles. Eles queriam ouvir esse ensino novo que Paulo tinha. E no verso 22, na reunião, Paulo vai se levantar e vai falar com eles. Mais um breve parênteses ainda no verso 21. Você já percebeu que o que é novo tem muita coisa sobre a nossa fé que você nunca ouviu falar? Tem mais coisas sobre o Evangelho e Cristo que eu e você não conhecemos e não ouvimos falar do que realmente sabemos. E nem por isso que a gente nunca ouviu, não quer dizer que seja heresia. Tem muita coisa que nós não ouvimos falar. Há pouco mais de 2 anos, o pastor trouxe tudo isso. Falou sobre as 5 solas. 2 anos? É isso? Falou sobre as 5 solas. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solos Christus, somente Cristo. Solas Escrituras, somente as Escrituras. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Teve irmãozinho que levantou, olhou, fez beiço, falou, nunca mais eu volto, e foi embora. Doutrina reformada, século XV, mostrando que a igreja tinha que, Lutero escreveu colocando as 5 solas que a igreja tinha que voltar para o caminho, que é somente glória, somente a Deus, só a fé em Jesus, somente a graça que salva, por meio de Cristo, só Cristo, e através das Escrituras. Tem muita gente que nunca ouviu falar disso, e é perigoso falar, o que você está inventando? Que ensino novo é esse que você está inventando? Não está inventando, isso é mais velho do que andar para trás. É que a gente não tinha acesso. É por isso da pregação expositiva. Você cresce, você não fica só no nível do pregador. O pregador ele vai ter que buscar exegese, ele vai ter que estudar para a igreja crescer junto. E detalhe, você, domingo a domingo, é abastecido com a pregação expositiva, não é para você ficar santo, lindo, bonito. Quer dizer, o crente é bonito, né? O crente é santo, lindo e bonito, né? Todo crente é bonito. Olha que gente bonita vindo daqui. Mas assim, é para você está sendo treinado domingo após domingo para ser um missionário lá fora. Você é um missionário em potencial. Ou você acha que é só a junta que tem que fazer isso? O pastor? O diácono? Na sua faculdade? Você é um missionário. No teu trabalho? Você é um missionário.
Aonde você for, você é um missionário. E o assunto mais importante do universo é Cristo. Por isso creia e entenda, tem muita coisa que eu e você não conhecemos. E não precisa ser um teólogo de quinta geração, aquela coisa, para saber que é heresia. Se você ler todo dia a sua Bíblia e eu falar alguma abobrinha, você vai falar, isso não está nas Escrituras. Você pode recusar. Mas provavelmente, quando Deus tocar o teu coração, tem muita coisa que você vai despertar. Se você for orar, olhar, você vai ver que é verdade e que está nas Escrituras desde a igreja primitiva, ou muito antes disso. Verso 22. Então levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhe anuncio. Movido pelo Espírito Santo, de forma maravilhosa, Paulo mostrou para eles que aquele Deus que eles prestavam culto era o nosso Senhor. E a partir daí, Paulo faz uma exegese e vai mostrar para eles quem é Deus. O interessante é que essa inscrição ao Deus desconhecido, a gente remonta lá, acho que ano 30, nessa mesma cidade, nessa mesma região, houve uma praga onde o povo passou fome. E essa fome não cessava, até que chamaram um cidadão, eu não me recordo o nome, era um curandeiro. Ele trouxe umas ovelhas, uns bodes, e começou a andar pela cidade com essas ovelhas e esses bodes. Aonde esses bichos deitavam, ele sacrificava o bicho e falava: pode fazer um altar aqui. Na pior das hipóteses, vocês têm um altar para Zeus, vocês têm um altar para Poseidon, vocês têm um altar para tudo quanto é coisa. Coloca aqui, desse aqui, ó, ao Deus desconhecido. Coloca aqui. E aí foi indo. Aonde esse bicho deitava, ele mandava colocar um altar. E a praga cessou. E os atenienses, com medo dessa praga voltar a atacar Atenas, a fome, vinha angústia, eles foram lá, vamos ficar de bem com todos os deuses. E mais esse o desconhecido. Vamos deixar o altar aqui. Prontinho. Pronto. Agora nós estamos legal com tudo. Por isso que Paulo parte daí. Mas fazendo um breve parênteses daí. Você conhece um povo assim? Eu estou perguntando. Você conhece um povo que, se chegar o crente, ele ora. Se chegar o testemunho de Jeová, ele ora. Se chegar o kardecista, ele ora. Se chegar o budista, ele ora. Sei lá com o que o Buda faz. Você conhece um povo assim ou não? Nós somos assim. Já vi crente falando assim: oração nunca é demais. Pode orar aí, espírita. E o espírita começa no seu das pontas. E o crente lá quietinho. Olhando. A oração nunca é demais, né? É ruim, hein? É ruim. É ruim. Querido, se você acha que você está aqui há mais de um ano nessa igreja, um ano e meio, você acha que testemunha de Jeová, Mórmon, espírita, nós somos a mesma coisa, eu vou pedir para você no final do culto procurar o pastor e conversar com ele. Porque não é a mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão lotado de negrão. Anderson, você é preconceituoso, racista, homofóbico. Não.
Nós somos uma igreja reformada. Nós seguimos as Escrituras. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por Ele, Cristo. Só tem um caminho que leva a Deus. É Cristo, por meio de Cristo. O que as outras denominações, religiões ou seita, o quadrado de 8 que seja, que fala que leva a Cristo, mas não é o Cristo revelado nas Escrituras, se aparta, rejeita, e tenha nessa pessoa que ela não conhece o Evangelho. Deus é desconhecido para ela. E você já tem um bom assunto para tratar com ela. Jesus. Você precisa começar a falar blá, blá, blá na cabeça dos outros? Não. Através das suas atitudes, você já vai ver que muita coisa vai mudar. Mas, então Paulo começa dizendo, olha, o verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O Deus que você serve, Paulo deixando claro, esse Deus que vocês não conhecem, essa praga só não voltou em Atenas de novo, não é porque vocês levantaram um altar bonito aqui e fizeram o sacrifício. Não, só não voltou de novo aqui por causa da graça e da misericórdia do nosso Deus. E esse Deus que vocês não conhecem, Ele é o Deus que fez tudo, Ele é o Deus que deu fôlego da vida, Ele é o Deus que criou tudo, tudo subsiste nele. Esse é o Deus ao qual Paulo está anunciando. Esse é o Deus ao qual você serve. Esse é o Deus que você venera, cultua e engrandece. O nosso Senhor Jesus Cristo. Resumo, você não veio dos símios, você não é parente do macaco, tá? Porque o símio jamais ele vai abrir a jaula, vai colocar um terno e vai trabalhar. Você não é parente do macaco. Você não nasceu de uma ameba e foi evoluindo, até ser bum. Isso é conversa fiada. Isso aí é coisa do antropocentrismo, é onde tiraram Deus do seu trono e colocaram o homem. E é por isso que as nossas escolas, nossos jovens são bombardeados. Não tem problema com conhecimento. Evolução das espécies, do Charles Darwin, tudo bem. As nossas crianças escutam, entendem, respondem lá para o professor, dá o 10 para Deus, 9 para o professor que estudou bastante, 8 para o aluno crente, filho do nosso Senhor, né? Cadê meu filho? Olha lá. 8, né? Nada mais além, 8. Certo? É assim. Você não é obra do acaso. Você é filho, é criação de Deus. Eles estão querendo gastar horrores para descobrir a criação do universo, a criação do homem. 40 merréis, eu te dou essa informação, está aqui. Deus criou tudo, e tenha isso no teu coração. E se a gente for fazer uma faculdade secular, e começarem lá com filosofada, que papapá e evolução social, tá? Não se vende para essas besteiras, essas baboseiras não, tá? Você é crente. Ou você toma a decisão e influencia o meio que você está, ou você vai ser influenciado. É um desses dois. Ou você é luz, sal da terra, ou você vai ser apagado. E é por meio da fé em Cristo. Nós achamos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente acha que vai ficar aqui dentro, todo mundo aqui bonitinho, e o diabo não vai entrar aqui. Não, não é isso. É a gente vai sair para fora, vai falar do evangelho, vai levar a luz ao mundo perdido. E não, o diabo não tem vez com o crente. O diabo não tem vez com o Senhor. Os planos do Senhor estão traçados, e o dele também. Você é luz.
É por isso que você tem que ter o teu coração ardendo pela mensagem do Evangelho. Se só arde o meu, tem alguma coisa errada. E tem dia que nem o meu arde, viu? Tem dia que a gente luta para ler uma Bíblia, é uma dificuldade. Mas a gente tem que lutar, pedir a Deus. Verso 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Aqui ele deixando bem claro da onde o homem surgiu. De Adão veio todas as outras espécies. Ele tinha um potencial genético para criar negro, branco, japonês, índio, amarelo, verde. De Adão veio tudo. Do segundo Adão vem a santificação, vem o plano, a salvação do nosso Senhor. E muito bacana, esse nosso Deus, ele tão grande, tem um louvor que eu aprendi contigo, né? Grande, tão grande, alto, tão pequeno, né? E cabe no nosso coração. Esse Deus, ele, apesar dele governar o mundo, governar as galáxias, ter tudo nas tuas mãos, ao mesmo tempo ele está do teu lado. Ele jamais te deixa, ele jamais te abandona. É o Deus criador, é o Deus sustentador, é o Deus santificador, é o Deus início de todas as coisas, é o Deus que te salvou, é o Deus que vai te levar para a eternidade, é o Deus que te ama, que deu a vida por você, não pelo que você é, Ele deu a vida apesar do que você é. Esse é o Deus que você serve, e esse é o Deus que Paulo está anunciando. Eu quero só trazer uma reflexão para você, que, deixa eu ver, aqui, olha, 40%, tem uma mentira que está sendo propagada dizendo que em 8 anos, entre 8 a 10 anos, o Brasil vai ser um país evangélico, protestante, igual nos Estados Unidos. Vai acabar. A história só se repete. E essa mentira está dizendo assim que o povo vai deixar de ser católico, vai abandonar a idolatria, a mariolatria e vai ser protestante. Conversa da carochinha. Eu não sei falar inglês, mas depois eu passo para vocês. Eu não torço, é toda a boca aqui. 40% desse povo, que se diz cristão, eles estão misturados com tudo quanto é seita. Testemunha de Jeová, Mórmon, 40% nem frequenta culto, nem igreja. Só se denomina, fala que é crente. Foi numa igreja, foi batizado ou ergueu a mão uma vez lá e falou, sou crente. 30% está no meio de Mórmon, testemunha de Jeová, tudo quanto é religião, que não tem comprometimento nenhum com o Senhor Jesus Cristo. Não reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. Eu coloco nisso até os adventistas. Tá? Eu tenho um primo que é adventista, amigo, irmão, me perdoa, mas não é crente. 30% restantes são chamados cristãos ativos. O que é preocupante é que, sim, tudo isso para o mundo lá fora é crente, é um balaio só. Só que, no dia a dia, a diferença ela é brutal. Você vai estar lá no teu serviço, provavelmente 10 pessoas, 8 vão dizer que são crentes. Dessas 8, vai ter uma reunião onde o chefe vai chamar o pessoal para ir para um happy hour. Nome bonito para coisa feia, né? Happy hour. Ó, do inglês, né? Happy hour, né, tia? Ir para o boteco. Né? Ir para o boteco. E aí, desses 8, 6, 4 de cara já vão. E vão até beber com o chefe que é incrédulo. Os outros 2, 3 vão ficar meio assim, e um ou outro vai falar, não, eu não vou.
Se o senhor quiser, eu sou crente, tudo, mas se o senhor quiser fazer uma confraternização na empresa, tudo, eu estou à disposição. Mas ir beber contigo, eu não bebo não, porque eu posso dar mau testemunho. Alguém vai ver isso é chato. Eu duvido que vai ter um que vai falar isso. E é só pela graça que vai falar isso, porque vai ter medo de perder o emprego. E é capaz de se esconder, ó, não posso perder o emprego, né, pastor? Esse é o caminho que o Brasil está seguindo. É essa toada que nós estamos caminhando. Por isso que eu volto ao início da minha fala, sem querer ser repetitivo. Se o mundo não vê diferença em você, não vê que você é um servo do Senhor, não vê que você é crente, que você é luz no mundo, que você é sal na terra, se você fizer a mesma coisa que todos eles fazem, eu não estou falando de legalismo, eu não estou querendo colocar um jugo em você, eu não estou querendo falar de regra, eu estou querendo dizer de postura, conduta e comportamento. Se esse Deus que você serve não mudar a tua vida a tal ponto de você dar testemunho para as pessoas, a hora que alguém chegar, colar do teu lado, começar a chorar que o casamento está ruim, e você vê cada conselho, larga ele! Segue o mundo, minha filha, você está nova. Ou você colar do lado dela e fala, olha, Jesus tem um plano perfeito na tua vida, Jesus morreu por você, e mais, Jesus quer ver no seu casamento, Jesus quer que o mundo todo veja, através do seu casamento, a glória de Deus. Deus pode restaurar esse casamento, Deus vai restaurar a tua vida, e não vai ser como era antes, ele pode ser até melhor, basta você deixar Deus fazer a obra. Nós estamos caminhando para isso, e se nós como igreja não acordarmos, não despertarmos, a gente vai ser chamado crente católico, crendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dá o dízimo, vem na igreja, prega, louva, tudo, e de segunda a sábado, quando perguntarem se é crente, ele vai falar, sou, bem baixinho assim, sou. Nós precisamos avançar, nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Alguns foram chamados para pastorear, outros para ser professores, mestres, mas todo crente foi chamado para uma coisa, para dar o testemunho e falar o que Cristo fez na vida dele. Você precisa despertar para isso. Conversando uma vez com uma senhora, ela falou que ela fazia tudo que é possível para servir a Deus. E que já estava na igreja há quase 30 anos, não aceitava ser disciplinada, não aceitava ser exortada. Que o que importa é estar com o nome escrito no rol de membros. Eu com muito jeito, e eu continuo amando, continuo caminhando com ela, eu com muito jeito falei para ela que o que importa não é estar com o nome no rol de membros, importa você estar com o nome escrito no livro da vida. Que não vai adiantar nada você estar com o nome no rol de membros. E depois, meus irmãos, nós queremos colocar o dedo na mariolatria, mas a gente não vê a trave que está no nosso olho. A gente venera um monte de coisa, coloca um monte de coisa no lugar de Deus. O irmãozinho, ele pede a Deus para Deus abençoar, arrumar um emprego, ele arruma um emprego, some da igreja. Deus abençoar para comprar um carrinho, compra o carro, desaparece. Está solteiro, ele quer casar e Deus faz a obra em alguns casos, milagre como o meu. Casa, desaparece. Querido, qualquer coisa que você coloca na frente de Deus é idolatria. Deus, ele tem um lugar, o primeiro no teu coração. Qualquer coisa
na frente de Deus é idolatria. Você é um tremendo do idólatra. Eu e você, nós já temos o coração voltado para adorar. Se a gente não priorizar Deus no coração, a gente vai priorizar qualquer outra coisa. Verso 29 diz que assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata, pedras feitas pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Essa é a mensagem que eu e você temos que carregar no coração. Paulo deixando bem claro aqui aos atenienses. Não importa o tempo que vocês cultuaram isso na ignorância. Esse Deus desconhecido eu estou apresentando para vocês. Mas agora, esse mesmo Deus ordena a cada um de vocês que se arrependam. E arrependimento importa em 3 coisas. Primeiro, mudança de mente. Você tem que mudar a tua mente sobre o pecado. Você tem que ter tristeza por pecar. Eu e você vamos continuar pecando, mesmo salvos, regenerados. Nós vamos continuar pecando, porque as circunstâncias desse mundo são complicadas, a nossa carne também é complicada. Mas, entenda, as Escrituras dizem que a gente peca porque quer. Porque o poder do Espírito Santo nos capacita para falar não para o pecado, e sim para Deus. E abandono do pecado. Você tem que mudar a sua mente, tem que ter tristeza pelo pecado e tem que abandonar o pecado. É fácil? Não. Você vai lutar com muita coisa no teu coração pro resto da tua vida. Mas esse Deus te capacita para isso. E é um processo. Quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai ficar parecido com Ele, mais você vai ver o quanto você é miserável, o quanto o seu coraçãozinho é complicado, o quanto você precisa melhorar, o quanto que você tem que lutar. E você, da mesma forma, os atenienses, eu prego para os irmãos, se arrependam. Aí você fala, mas eu já tenho Jesus. Eu já sou salvo. Sim, eu falo para você se arrepender de quem você é. De quem você é. Se você está satisfeito com você, se você é capaz de você ainda achar que vai chegar no céu e vai ter mérito. No céu não vai ter nenhum orgulhoso. Só vai ter gente humilde, de coração quebrantado, sabendo quem é e o que Cristo fez por ele. Eu sou miserável, meus irmãos. Eu sou miserável ao cubo. Se você pisar no meu calo, você vai ver. Aqui eu sou um anjo. Pergunta para minha esposa quem eu sou. Essa versão editada aqui que a gente tem é uma maravilha. Camisa por dentro da calça, arrumadinho, bonitinho no dia a dia. Você peca porque isso está em você. Assim como a laranjeira da laranja, você produz pecado. E é por isso que você tem que se arrepender. E com o passar dos anos, você vai entrar naquilo chamado processo de santificação. Cada dia vai deixando de ser você e vai se aproximando mais e mais de Cristo. Vai se parecendo mais e mais com Cristo. É isso que Deus espera de mim e de você. Tem uma ilustração. O pastor Jairo colocou que a mulher do Billy Graham, ela ia almoçar com a mulher do pastor, esqueci o nome do pastor, e ia ser um evento onde ia televisionar, e a televisão foi cobrir esse almoço, essa recepção, e só que a televisão chegou, colocou a casa limpinha, a mulher do Billy Graham deixou a casa muito limpa, deixou tudo arrumadinho, a mulherada sabe como quer receber visita, né? Deixou a casa limpinha. Aí a televisão chega com aqueles holofotes, né? E aí a televisão instalou os holofotes, e aí assim que ligou, ela pegou e viu
o quanto as paredes estavam manchadas, sujas, tinha dedo, poeira. Ela ficou desesperada. Brigando falou: relaxa, isso é assim mesmo. É assim que é a gente diante de Deus. Nós achamos que às vezes nós estamos num nível de santidade bacana, que nós somos limpinhos, nós estamos legal. Quando a gente deixa Deus tocar no nosso coração, nos iluminar, a gente vai ver cada coisa que não presta. Você vai ver cada coisa que você precisa melhorar, cada coisa que você precisa correr. Se pudesse, você ia apagar na hora, mas você não pode. Você precisa da graça de Deus. O verso 30 diz que... Verso 31 diz que: pois ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus está vivo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Se no seu dia a dia você está pregando, anunciando o evangelho, estão zombando de você, bem-vindo ao clube, é isso mesmo. Eu não disse que ia ser flores. Vão zombar da sua cara, vão tirar sarro de você. Ah, santarrão, estava até esse dia com a gente, agora está... Vão zombar de você, tranquilo, normal, faz parte. Mas outros podem dizer para você assim, ó: Anderson, uma hora eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero até conhecer a sua igreja, conhecer a sua comunidade, mas uma outra vez, uma outra hora. Há duas grandes mentiras que o diabo inventou. E a igreja anda bebendo. A primeira, a que todos serão salvos. Então, o chamado universalismo. Deus é uma luz e quem está debaixo dele vai ser iluminado. Mistério. Vai ser mais ou menos assim. Deus é a própria luz. E não, todos não serão salvos. Só aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependerem. 2. Deus trabalhou o teu coração, falou grandemente. Mas amanhã eu vou escutar sobre, eu posso decidir isso, eu vou viver mais um pouco o mundo, eu tenho algumas coisas para ajeitar. A resposta é: quem disse que você vai ter amanhã? Quem disse que eu e você podemos terminar o culto? Quem falou? A gente não sabe a hora que ele vai vir. E quem disse que essa pessoa que eu e você amamos, que não conhece a Jesus, pode ter esse amanhã? Será que você realmente ama ela? Ah, mas se eu falar agora, ela vai ficar aborrecida comigo, ela vai vir de novo. Tá, aí no momento certo você vai deixar ela, você vai falar: ó, estou livre do teu sangue. Mas será que você está evitando o conflito? Ou você está massageando o ego dela e ela está crente que está fazendo a vontade de Deus, e daqui a pouco ela vai acordar, ela pode acordar num céu que não é bem o céu. Meus irmãos, nós brincamos muito com as coisas do céu. E às vezes, por a gente estar envolvido com as coisas do céu, a gente negligencia a justiça e o juízo de Deus. A gente acha que Deus é mole. Deus é longânimo e muito paciente. Mas uma hora, ó, ele puxa a corda. Nós temos que anunciar. E se tem alguém que você ama, que não ouviu de Jesus, você tem que falar. Se ela ouviu de Jesus e ainda não foi confrontada pela mensagem do arrependimento, você tem que levar essa mensagem para ela. Ah, mas não é uma mensagem bonita, Anderson. Não, não é. Mas o homem tem que ser colocado no seu devido lugar, confrontado com a palavra de Deus. E é a pregação pura e simples do Evangelho
que vai fazer, mediante a graça do nosso Senhor, ele ter fé e ser salvo. Deus ter misericórdia dele e chamar ele. Nós estudamos hoje de manhã na EBD. Aqui o texto diz que alguns tateando têm zelo por Deus. Sim, o mundo lá fora está cheio de gente tateando, achando que está fazendo a vontade certa de Deus. Mas não, João 6 vai falar que todos aqueles que o Pai enviar, der a ele jamais vai jogar fora. Por isso, que se a pessoa for uma eleita do Senhor, você não precisa de um tratado teológico, não. Você só precisa anunciar o Evangelho. Mas é o Evangelho que gera arrependimento, confissão de pecado e gera vida. Salva ele. É isso que eu e você precisamos fazer. E é muito perigoso esse negócio de outra vez nós te ouvimos. Eu pesquisei, vi um caso no Areópago, no ano, acho que 40 depois de Cristo, que foi um caso de homicídio. Advogado gosta dessas coisas, né? Um caso de homicídio. E eles ouviram a acusação, ouviram a defesa trouxe alguns floreios, eles falaram, olha, a respeito disso, nós te ouviremos uma outra hora. Eles adiaram o julgamento e não condenaram, e também não absolveram o cidadão. Durou 100 anos esse adiamento. Depois de 100 anos eles se reuniram para deliberar sobre o assunto. Justiça tardia é sinônimo de injustiça. É injustiça qualificada. E o nosso Senhor, ele está de braços abertos para justificar eu e você com o sangue dele maravilhoso, no momento em que a gente se arrepender. Mas o texto diz, no verso 34, que alguns homens se ajuntaram diante dele, dentre eles um próprio juiz do Areópago, Dionísio, membro, e uma mulher chamada Damares, e outros. A palavra de Deus não volta vazia. Alguns creram e foram salvos pela mensagem do reino, do Evangelho. A aplicação que eu faço é que nós devemos fazer Deus conhecido a muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E algumas que se dizem até crente. Mas se você fizer duas perguntas para ela, se ela está salva, se ela nasceu de novo, e se ela morrer, ela está salva, ela está com Cristo? Se ela responder para você que está fazendo de tudo para ser salva, pode considerar ela que ela não é crente, ela precisa da graça de Deus, ela não entendeu o Evangelho. Você já tem um bom começo para iniciar um relacionamento intencional e levar essa pessoa a Cristo. Há várias pessoas que se converteram com a pregação pura e simples do Evangelho, o verdadeiro Evangelho que leva o homem ao arrependimento e realmente a um novo nascimento em Cristo. A igreja brasileira ela tem que investir em missionários, obreiros, pastores, homens e mulheres comprometidos com a causa de Cristo, para que haja a pregação do Evangelho e não autoajuda, filosofia, blá, 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 que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pois a idolatria, imagens, pessoas, óleo ungido, o que for, vício, como os demais pecados, somente serão abandonados pelo homem pecador, se Deus tiver misericórdia dele e ele entender a graça de Deus. Ou seja, o pastor já deu testemunho, como católico, várias vezes mostraram o Êxodo 20. Ele falou, tá bom, e daí? Só o dia que alguém falou de Jesus, ele entendeu a graça de Deus, quando ele viu o Êxodo 20, ele se arrependeu. Portanto, não comece um relacionamento, dando um exemplo, alguém que é católico, você atacar Maria. Ela é devota de Maria, filha de Jó. Aí pronto, você vai lá. Você vai enfiar o pé na jaca. Começa por Cristo, o Evangelho, o que Cristo fez por ele. Eu finalizo essa exposição com a ilustração de um professor nosso que pregou esse mesmo texto num asilo
para uma senhora. Essa senhora, ele pregou de supetão para algumas senhoras e tinha várias imagens, mas ele pegou o nome de Jesus que estava no meio e colocou lá em cima e pregou esse texto e falou do Deus desconhecido para ela. Ela estava bem. Passado uma semana, ele pregou, orou com ela, ela entregou a vida a Cristo. Passado uma semana, ela veio falecer. Ela veio falecer, mas entregou a vida a Cristo uma semana antes, através da pregação pura e simples do Evangelho. Através da pregação pura e simples do Evangelho. Eu amo o meu pai, eu amo meus irmãos, mas a alegria de eu ter você aqui é ímpar. O restante da minha família está caminhando a passos largos para a desgraça. Eu abro meu coração para vocês, até metido em coisa errada eles estão. Um abismo chama o outro e eles não entendem. Porque eles precisam da graça de Deus. E se Deus não chamar, eles estão perdidos. E o meu trabalho é anunciar. E de tanto anunciar, eu já não sou benquisto. Eu já não sou convidado para reuniões familiares. Eu já não sou convidado para um monte de coisa. Não porque eu seja chato, eu não fico buzinando. É que a minha conduta não dá para eles fazerem o que eles gostariam de fazer muita coisa na minha frente, mas quando eu chego lá não dá para fazer. Então eu não sou mais benquisto. E isso aperta meu coração. Quem disse que eles vão ter um amanhã? E do mesmo jeito eu peço para que você, se você ama alguém, tem alguém na sua família que ainda não conhece a Cristo, faça a sua parte. Prega o Evangelho, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Jesus. Se Deus falou grandemente nessa noite no teu coração, para que você se arrependa, até do seu comodismo, da sua preguiça, da sua falta de caráter, da sua inconstância, da sua falta de testemunho, eu vou pedir para o pastor Emerson orar, para que você entregue a sua vida a Cristo, e peça perdão pelos seus pecados, e Deus restaure a tua vida, de forma que você venha a ser luz do mundo e sal da terra.